Ishk Levavô e Shak Levavô a todos vocês. Chegamos na nossa terceira semana da Páscoa, dia 17/4, onde seremos iluminados por Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1 ao 8, e Evangelho de São João, capítulo 6, versículo de 35 a 40. Jesus é o alimento essencial. Jesus é o alimento necessário para a vida eterna. E este alimento também é o básico para o ser humano aqui na nossa história. Ele, nas espécies do pão e do vinho, de maneira incruenta pelas mãos do sacerdote na Santa Missa, se tornam corpo e sangue de Jesus, comida. Assim, entendamos que a missa é o sacrifício, a atualização do sacrifício de Jesus de maneira incruenta, isto é, não há mais um homem histórico ali sobre o altar, sobre a cruz, mas de maneira sacramental, pelas mãos do Padre, se dá ali a atualização do corpo e do sangue de Jesus, da paixão e da morte e ressurreição do Senhor. Entendamos, caríssimos irmãos, que hoje o Senhor se coloca diante de nós como um alimento eterno. Volto a dizer, na última ceia ele tomou o pão e disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomou o cálice com o vinho e disse: tomai todos e bebei, este é o sangue da nova e eterna aliança. Pão, em outras homilias eu já expliquei, Helen significa vitória. Pão que vem do campo, terra que Deus nos dá, é a vitória. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Na verdade, a essência do Pai Nosso nesse momento que nós rezamos é a vitória de cada dia nos dai hoje. Sangue, vinho. O vinho serve para matar a sede, já que na antiguidade, se você não sabe, fique sabendo, a água que não era límpida, que não era tratada como hoje, ela recebia um tratamento com a mistura do vinho. Então se misturava um pouco de vinho na água para purificar a água. Então servia para matar a sede das pessoas. O vinho também ele tem em sua propriedade, por causa da sua fermentação, do seu teor alcoólico, a incumbência de curar as feridas. Além do óleo, se lançava também o vinho sobre as feridas. E também se curava, junto com outras ervas, problemas estomacais com o vinho. Então nós vemos aí que pão e vinho, as espécies em que Jesus dá aos seus apóstolos na última ceia, tem um fundo de alimentar, de dar a vitória, de sustentar o ser humano aqui nesta vida, de curar esse ser humano e de matar a sua sede. A bebida é o Espírito Santo de Deus, que também é derramado sobre nós através da palavra do Senhor. O Espírito Santo é aquele que abre a nossa inteligência, diz Atos dos Apóstolos. É aquele que abriu a inteligência dos apóstolos e abre a nossa inteligência hoje para entendermos a palavra de Deus. É claro, é evidente que nós necessitamos das ferramentas teológicas para melhor entender do hebraico, do grego, para melhor entender da
cultura judaica, para melhor entender aquilo que Jesus quis dizer, da cultura grega, da filosofia, é verdade. Mas a maior verdade que nós podemos adquirir aqui é o Espírito Santo que abre a nossa inteligência com a vossa sabedoria, ou, como eu gosto de dizer, ilumina a nossa inteligência com a sua sabedoria. A palavra de Deus, ela é a bebida essencial para que possamos entender, se alimentar, matar essa sede de compreensão, matar esse vazio que existe dentro de nós. É a bebida. Nós sabemos muito bem que bebemos água quando nossas células estão morrendo. Assim, a palavra de Deus, quando nós estamos em estado de morte, ela vem para nos iluminar. E assim, matar a sede daquilo que está dentro de nós. Matar a sede daquele vazio que existe dentro de nós. Matar a sede da incompreensão. Porque a injustiça, porque a morte chegou até nós, porque estamos angustiados. A palavra de Deus, ela é sim uma bebida, um elixir da juventude, isto é, um elixir da eternidade. Oséias, no seu capítulo 4, versículo 6, ele nos alerta. O meu povo, diz o Senhor pela boca do profeta Oséias, o meu povo, pela boca do profeta Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Assim, hoje, nessa liturgia diária, o Senhor nos chama a atenção. Eu sou o alimento, eu mato a sua sede. Busquemos Jesus na Santa Missa, mais uma vez, onde nós encontramos a mesa da palavra para nos alimentar, para iluminar nossa inteligência, para matar a nossa sede. O elixir da eternidade é a palavra de Deus. E temos o próprio Deus, que se dá em alimento por Jesus Cristo, que é Deus, com o Pai e o Espírito Santo, de maneira incruenta na Santa Eucaristia, pelas mãos do sacerdote, do Padre. A garantia da vida eterna é estar com Cristo. Nós, católicos apostólicos romanos, cada vez mais devemos perceber que estar com Jesus é a garantia da vida eterna. Eu não perderei nenhum daqueles que o Pai me deu, diz hoje o Evangelho de São João. No entanto, percebamos que Jesus, ao se dar no seu corpo, sangue, alma e divindade a Santa Eucaristia, ele adianta em nós, numa perspectiva teológica que nós teólogos gostamos de usar, o já do Senhor, o já da eternidade, numa perspectiva do ainda não. Entendamos isso. O já está presente na Santa Eucaristia. É o corpo, sangue, alma, divindade de Jesus. É estar mergulhados em Cristo Senhor. O já são os sacramentos, no qual nós mergulhamos novamente em Jesus. Mas ainda não. É a outra perspectiva. Porque nós não ressuscitamos ainda em Cristo Senhor, porque não morremos. Mas Deus se adianta na sua divina misericórdia através dos 7 sacramentos, onde temos batismo, confirmação e Eucaristia como sacramentos da iniciação cristã. E lembremos-nos, a Eucaristia é o centro, é dela que emanam os outros 6 sacramentos. É de Jesus Eucarístico que emana toda a dimensão desta água purificadora também que vem pelos sacramentos.
já e ainda não. É uma graça de Jesus a nós nessa história e nesse tempo. A nossa história, Jesus toma para si. Em um ápice em que a palavra de Deus na Santa Missa é atualizada, ele vai então iluminando a cada um de nós, iluminando a nossa compreensão, como eu já disse aqui, e concomitantemente iluminando a nossa história. Já ele também entra no nosso tempo. O nosso tempo de cronos, de cronômetro, de limitação, um tempo limitado. Este tempo aqui, que tem milésimos de segundos, minutos, horas, determina a sua limitação. 0 hora e chegamos no outro dia. No entanto, saliento a cada um de vocês para que prestem atenção. Nós falamos muito no ontem, no amanhã e no hoje. No entanto, percebamos, o ontem não existe, porque ele já passou. O amanhã não existe, porque ele não chegou. Nós só existimos no hoje. Percebamos, o ontem era o hoje. E o amanhã será o hoje. Então nós sempre estamos na perspectiva do hoje. Por que isso? Porque Deus, ele preparou, ele criou, e só Deus para isso, ele criou uma eternidade fragmentada, onde não existe nem ontem e nem amanhã. Porque o ontem era hoje, porque o amanhã será hoje também, e o hoje, hoje. Para dizer que a eternidade, que é um hoje sem fim, Deus se encontra todos os dias conosco e nos coloca, mesmo que tenhamos cronos, um tempo fragmentado, essa dimensão kairótica, de kairos, de tempo oportuno para vivermos com Deus. O tempo oportuno de Deus, essa é a tradução mais correta do grego para kairos, que também entendamos como eternidade. Esse tempo oportuno significa que Deus se dá a oportunidade e dá a oportunidade ao ser humano de poder se encontrar com ele. Se dá Deus a si próprio a oportunidade de poder salvar-nos todos os dias. Eu não perderei nenhum daqueles que o Pai me deu. Vejamos que interessante é o Evangelho de hoje. Assim, a salvação que está no hoje, nós podemos ver ela clara, límpida, no Ato dos Apóstolos, pelas mãos do diácono Filipe. O tempo oportuno de Deus se deu nas mãos daquele diácono, que foi pregar na Samaria e anunciava Jesus, e todos se alegravam. E curavam as pessoas, os coxos e os paralíticos, diz Atos dos Apóstolos, e muitos espíritos imundos saíam gritando das pessoas. Aquilo que Jesus proclamou na sinagoga de Nazaré, em Lucas capítulo 4, versículo 20 e 21, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu e me consagrou para levar a boa nova aos pobres, para curar, para libertar aqueles que estão presos, curar os cegos, anunciar a libertação aos presos de um ano da graça, se dá no diácono Filipe. Dimensão essa exorcística que existia
aos diáconos também. Aquilo que é bíblico é também tradição. E aqui abre-se um precedente para que no grau do diaconato os diáconos tenham a graça da libertação, não do exorcismo. Porque este sacramental, hoje a igreja entende que é dado apenas ao padre. No catecismo da Igreja Católica e no direito canônico, no parágrafo 1172, é destinado apenas aos padres, no qual o bispo escolhe e nomeia e envia para este ministério. Mas o que não podemos fechar os olhos de jeito nenhum, porque se é bíblico, é tradição da igreja, é que os diáconos também recebem a graça de Deus, porque a palavra de Deus não passa, da libertação. Aqueles que podem orar para que o povo de Deus seja liberto das mãos do demônio, para que o povo de Deus seja liberto das mãos da injustiça, para que o povo de Deus seja liberto das mãos da mentira, para que o povo de Deus seja liberto das mãos da falta de caridade, para que o povo de Deus, a ele seja anunciado a palavra de Deus, por isso o diácono ele é o ministro da palavra de Deus por excelência, porque participa do diaconato do seu bispo e recebe a graça da libertação. Isto é fato, ninguém pode negar. O diácono, que está intrinsecamente ligado ao bispo, hoje nós podemos ver que o que dá a ele essa condição também é se alimentar do corpo, do sangue e da palavra de Deus. Que possamos pedir nessa Páscoa que o ressuscitado ilumine cada vez mais a vida dos diáconos e dos padres. Que cada vez mais Deus, na sua infinita misericórdia, ilumine os nossos bispos, para que eles possam ser eles que contêm a plenitude do Espírito Santo, possam, na força, na graça do Espírito Santo, como igreja de Cristo, derramar as suas bênçãos, isto é, rezar, pedir a Deus, santos diáconos, santos padres, santos bispos. Ishk levavô, Ishak levavô, que Deus abençoe a sua vida, que Deus dê a você a força que vem da Santa Eucaristia e dos sacramentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, deixe o seu like, por favor, e nos ajude a evangelizar. Deus abençoe.